Muito boa noite, estou novamente aqui no Tarot com Alma, com a Carolina. Hoje vou trazer um tema com 3 opções. Pensei em fazer um tema depois de tanto tempo, ele ainda pensa em mim. Para isso, então, vou trazer 3 opções, como sempre. Não se esqueçam, são muitas energias. Se a leitura que vocês, se a pedrinha que vocês elegerem não ressoar convosco, escolham outra pedrinha ou então aguardem por novas leituras que eu vou fazer e vou postar aqui no canal, tá bem? As pedrinhas que eu decidi escolher, então, vamos ver. Que eu decidi escolher, vou escolher agora. Vamos fazer assim. A jaspe, cornalina. Essa não, outra vez, não quero. E quartzo rosa, pronto. Cornalina, primeira opção, jaspe, segunda opção e o quartzo rosa, terceira opção. Está bem? Vamos lá ver se esta pessoa ainda tem sentimentos para vocês. Agora só um bocadinho que eu vou acender aqui a minha outra velinha. Eu gosto muito de velinhas. Vamos ver, então, se a pessoa ainda pensa em vocês. Depois de tanto tempo, abre, pessoal, cornalina, assim. Para quem escolheu a primeira opção, cornalina, depois de tanto tempo, esta pessoa ainda pensa em mim. Depois de tanto tempo, esta pessoa ainda pensa em mim. Depois de tanto tempo, esta pessoa ainda pensa em mim. Para quem escolheu a primeira opção, cornalina, por favor, mentalizem a pessoa enquanto eu estou a baralhar. Tragam-na para a mesa. Depois de tanto tempo, quem elegeu a primeira pedrinha cornalina, essa pessoa ainda pensa no consulente. Essa pessoa ainda pensa no consulente depois de tanto tempo separados. Essa pessoa ainda pensa no consulente depois de tanto tempo separados. Debaixo do baralho temos o Rei de Espadas. Para aqui, para muitos, isso deverá ser provavelmente uma relação amorosa, não é? Esta pessoa, as cartas que saíram foi o Valete de Copas, o 4 de Euros, a Força e o Pendurado. E no final da barragem já tinha dito o Rei de Espadas. Isso para muitos foi uma relação assim, já de algum tempo, acredito. Portanto, era um amor ainda imaturo, mas havia conexão entre vocês. Mas sim, embora isso já tenha passado muito tempo, ainda existe muito apego, portanto essa pessoa com certeza pensa em si.
evita manter, como é que eu posso explicar? Ele resiste para não entrar em contato consigo, a força, portanto, ele pensa em si, mas ele tenta domar esse instinto que ele tem, ele tenta domar essa vontade que ele tem de não ir atrás de si, de não procurá-la. Mas essa pessoa ainda está muito presa a si, portanto, ela está no dependurado, o enforcado, portanto, ela ainda está, ela está estagnada, portanto, provavelmente ela ainda não conseguiu seguir em frente com a sua vida, porque ainda está muito apegada a esta relação. Acredito que ele possa aparentar, não sei se foi ele que deu o término na relação, poderá para alguns, se for homem que estiver a assistir, é o consoante, se for mulher, mas eu acredito que se for mulher, provavelmente foi a pessoa com que mentalizaram que cortou a relação. Noto-a uma pessoa fria, mas isso, atenção, podem não ressoar para todos, está bem? Mas aqui poderá ter sido a pessoa, o homem da relação, ou se em casos homoafetivos, a pessoa que tem energia mais masculina na relação. Ele pode ter cortado a relação, está aqui um rei de espadas, é uma pessoa que está fria, uma pessoa que não mostra qualquer tipo de sentimento, se vocês ainda por algum motivo mantêm contato. Mas essa pessoa ainda está muito apegada a si e, portanto, acredito que ainda que imaturo, não é? Pode ter mesmo comportamentos imaturos se tiver contato com essa pessoa, como eu já disse, mas ainda que imaturo, ele ainda tem sentimentos por si, tá bem? Acredito que tenha sido uma coisa. Tenha sido um relacionamento assim mais leve, talvez mais. Provavelmente ainda sem grande estabilidade, mas esta pessoa, sem dúvida, ainda está muito apegada a vocês. Como é que eu posso dizer? É quase como a pessoa, o consulente fosse como a outra pessoa fosse o seu dono, se é que me entende. Ou seja, não consegue libertar, mesmo que vocês estejam uns dos outros. E ele tenta controlar os seus instintos para não a procurar, está bem? Com a carta da força. Mas ele sente vontade de o fazer, no entanto, aqui não há cartas que me digam procura, também não é o tema que aqui estamos a abordar. E sim, eu até acredito que esta pessoa possivelmente não tem neste momento ninguém, porque ele ainda está muito preso a essa situação, com enforcado, está bem? Ele não tem capacidade sequer de ver outras possibilidades, está de cabeça para baixo, ele está com as mãos, digamos, ele está preso, não consegue nas mãos e pés também. Ele está preso, ele não consegue mudar de posição, ele não consegue se libertar. São duas cartas muito, muito fortes de ainda estar demasiado preso a esta relação, tá bem? Portanto, sim, esta pessoa ainda pensa em si, mas está fria. É uma pessoa com uma postura fria e se mantiver contato com ele, a própria consulente deve sentir isso. Ou o consulente, tá bem? Espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram, subscrevam no canal, por favor, deem like. E uma boa noite para vocês, está bem? Vamos então para a segunda opção, para quem escolheu a jaspe. Para quem escolheu a jaspe, segunda opção, esta pessoa ainda tem sentimentos pelo consulente após tanto tempo. Por favor, mentalizem a pessoa, tragam a pessoa para a mesa, está bem? Esta pessoa ainda pensa no consulente após tanto tempo de afastamento. Esta pessoa ainda pensa no consulente após tanto tempo.
Para quem escolheu a jaspe, a segunda opção, a segunda pedra, ele ainda pensa, esta pessoa ainda pensa no consulente. Esta pessoa ainda pensa no consulente. Embaixo do baralho temos o 2 de copas. Sim, esta pessoa com certeza ainda pensa em si, está com vontade de jogar na sua direção, quase que no impulso, e acredito para muitos que o fará, porque ele ainda está a pensar, ele já está no passo de agir. 3 de paus, portanto saiu o louco, saiu o 10 de copas, saiu o valete de paus, saiu o 3 de paus, saiu a temperança, e no final do deck saiu o 2 de copas. Portanto, sim, esta pessoa pensa ainda em si depois de tanto tempo, tem amor por si, embora não seja essa a questão, mas tem amor. Provavelmente vai entrar em contato consigo, já está no passo de agir, 3 de paus. Agora, aqui pede-lhe é que equilibre a razão com a emoção, para, eventualmente, não surgirem conflitos, entretanto, mas esta pessoa ainda pensa muito em si, porque depois aqui embaixo ainda temos a carta de 2 de copas, o carro, 6 de copas, portanto ele tem muita saudade ainda. Foi uma relação, como é que eu posso dizer, onde havia muita reciprocidade, ambos gostavam muito um do outro. A melhor carta do tarot em termos de relacionados com o campo afetivo, não é? Aqui havia muita conexão entre os dois. Tem aqui o 10 de copas, portanto havia muito amor. Inicialmente acredito que tinha sido uma coisa mais descompromissada, não houvesse muita estabilidade, no entanto, acredito não, efetivamente aqui mostra-me que existe amor, a pessoa pensa muito em si e a probabilidade de ainda tentar falar consigo ou pelo menos restabelecer uma ligação, uma conexão é muito grande aqui, tá bem? Poderá ser um bocadinho imaturo, acredito. Não sei se foi isso que levou ao afastamento, devido à sua imaturidade, às vezes devido à sua irresponsabilidade afetiva. E que, por isso é que aqui está a pedir temperança, ponderar a emoção com a razão, tá bem? Mas esta pessoa tem sim sentimentos por si e pensa muito em si, tá bem? É o que eu tenho aqui a dizer nesta leitura. E essa procura será relativamente rápida, provavelmente por mensagem, tá bem? Espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram da leitura, por favor, deem like, subscrevam no canal e uma boa noite para vocês. Para quem elegeu a terceira pedrinha, quartzo rosa, quem elegeu a terceira pedrinha, a pessoa que o constante, por favor, tragam uma pessoa para a mesa. Por favor, tragam uma pessoa para a mesa, mentalizem a pessoa. A pessoa que o conselante mentalizou ainda pensa nela após tanto tempo. Esta pessoa ainda pensa no conselante após tanto tempo. Esta pessoa ainda pensa no conselante após tanto tempo.
Olá. Aqui há alguma ansiedade. Após tanto tempo, a pessoa que o consulente mentalizou ainda pensa nela. Esta pessoa ainda pensa no consulente. Esta pessoa, para quem elegeu a terceira opção, quartzo rosa, ainda pensa no consulente depois de tanto tempo. Outra carta. Muita cartinha. Não. Verde ouros. Uma cartinha. Mais uma cartinha no universo. E embaixo do baralho temos o 2 de ouros. Sim, o cavaleiro de ouros. O rei de copas. O mago. A temperança. E a estrela. Aqui, acredito, esta pessoa já está num processo, portanto, sim, essa pessoa pensa em si. Portanto, era uma pessoa que tinha sentimentos por si, um rei de copas, mas era uma pessoa muito, portanto, não falava, não demonstrava o amor que sentia, mas era uma pessoa mais, ou seja, talvez demonstrasse mais por atos, mas era uma pessoa que tinha muito amor por si. Era uma pessoa a nível, era uma pessoa um pouco lenta na tomada de decisões, mas era uma pessoa que queria algo estável para si, ainda que estivesse a caminho de, portanto era um cavaleiro, ainda não era um rei, mas tensionava que isso virasse a algo assim, bem, muito estruturado. Esta pessoa podia ter sido consigo também, tanto ou quanto manipuladora, por vezes, portanto, às vezes jogava um bocadinho consigo. Acredito que tenha sido isso que tenha levado também a esse afastamento, não sei. Era uma pessoa, portanto, aqui pede-lhe
que equilibre novamente, como a semelhança da outra opção, equilibre a emoção com a razão, e pede aqui cura desta situação. Acredito que também a própria pessoa já esteja a passar por um processo de cura relativamente a isto. Eu não sei se essa pessoa, na altura que esteve consigo, levava duas coisas, digamos, portanto, tentava manter duas situações ao mesmo tempo. Não sei se foi essa situação. Atenção, é muitas energias. Estou a tentar adaptar a muitas pessoas. Mas pode ter sido isso. Essa pessoa tentava... às vezes não é uma pessoa, às vezes pode ser o trabalho com... ou seja, provavelmente a consulente podia não se sentir que fosse prioridade na vida dessa pessoa. Era uma pessoa lenta na tomada de decisões. No entanto, tinha amor por si, embora que não manifestasse, não mostrasse isso. Às vezes, enquanto ao tanto manipuladora, portanto, às vezes sentia que brincava com as suas emoções. Não é um brincar, não era que fosse propositado, não é isso que eu estou a dizer, mas fazia uns joguinhos, acho que é isso, jogos emocionais. Eu acredito que muita gente possa ter acontecido isso aqui, e que teve que se curar disso. Teve que fazer uma cura deste processo todo para que conseguisse ultrapassar esta situação. Se essa pessoa ainda pensa em si, sem dúvida, ainda pensa aqui aqui com a estrela no fim, pronto, é uma pessoa um bocadinho... como é que eu posso explicar? É uma pessoa assim... que pouco faz... Mas imagina, portanto, cria ilusões, é uma pessoa assim que vive muito na base da ilusão, está a perceber? Tem sentimentos, sim, sem dúvida. Pensa pensa assim, depois de tanto tempo, tem sentimentos de amor, não é? Pelo menos no passado tinha, está bem? Mas vejo que era uma pessoa que provavelmente era uma pessoa que para tomar decisões era muito complicada, fazia ali muita manipulava muito, tentava equilibrar duas situações, possivelmente para algumas pessoas, atenção, não podia também ter várias opções, e não se decidia em relação a si. Mas sim, ele tinha sentimentos por si. Agora, era uma pessoa um bocadinho perdida, pronto, talvez por alguma imaturidade, não sei. Mas sim, essa pessoa ainda pensa em si, mas é uma pessoa que não sai do lugar onde está, uma pessoa muito parada. É isso que eu sinto aqui. Às vezes não fala barato, desculpa aqui a expressão, mas é assim, gosta ali, mas ação, não vejo aqui, vejo uma pessoa que provavelmente até provocou algum desgaste, não é? Mas sim, tem pensamentos ainda em relação a si. E é isso que eu tenho a dizer daqui. Espero que tenham gostado da leitura, tá bem? Se gostaram, deem like, subscrevam no canal. E uma boa noite para vocês, sejam felizes, tá bem? Um grande beijinho.